Charles Spencer Chaplin nasceu em 1889 em Londres, Inglaterra. Seus pais eram artistas, cantores e atores, e assistir aos ensaios nos bastidores fez com que ele desenvolvesse o gosto pelo mundo das artes. No entanto, seus pais se divorciaram durante sua infância, e seu isolamento e vida ruim causaram sérios problemas psiquiátricos em sua mãe. A relação com o pai nunca foi boa, e suas melhores lembranças da infância foram com a mãe, que foi hospitalizada devido a graves problemas de saúde, deixando Chaplin e o irmão mais velho para viver em um abrigo para órfãos e crianças pobres. Quando criança, Chaplin estava doente e acamado. Para saber tudo o que acontecia sem ter que se levantar, sua mãe passava horas olhando pela janela para a rua e repetindo com as mãos, olhos e expressões faciais tudo o que acontecia na rua. E olhando para ela, aprendeu não só a traduzir emoções com as mãos e o rosto, mas também a estudar pessoas de maneira diferente. Mesmo em seu estado debilitado, Hannah, a mãe de Chaplin, continuou a apresentar números musicais e de dança até que um dia ela não conseguiu subir no palco. Charlie, então com apenas 5 anos, cantava e agia de acordo com os exercícios de sua mãe. Sua estreia foi um sucesso e todos os presentes ficaram felizes, jogando muitas moedas no palco. Antes de se dedicar ao cinema, trabalhou em uma fábrica de vidros e como ajudante de barbeiro, escriturário, jornaleiro e empregado doméstico. Depois de aparecer em algumas pequenas peças, Fred Karno convidou Chaplin para seu grupo de teatro, através do qual seu trabalho se tornou conhecido e admirado. Alguns anos depois, Mack Sennel convidou para estrear no cinema mudo na produtora Keystone Film Company, onde nasceu Carlitos, o Vagabundo. Chaplin voltou para a casa do teatro e não estava acostumado com filmes. Também naquela época não havia roteiro e o diretor gritava o que os atores deveriam fazer naquele momento. Nervoso desde o primeiro dia, demorou 3 horas a criar coragem para subir ao palco e foi um desastre. Paciente, o diretor disse para ele descansar e tentar novamente no dia seguinte e então ele conseguiu. Em 1912, durante uma turnê nos Estados Unidos, Chaplin dividiu um quarto de pensão com Arthur Stanley Jefferson, que viria a se tornar Stan Laurel, da dupla O Gordo e o Magro. Carlitos, o Vagabundo, foi o personagem mais destacado e conhecido de sua história. Na pele de um pobre viajante usando um chapéu de coco e uma bengala de bambu, Chaplin partiu para conquistar o mundo e o cosmos na imaginação do público. O Vagabundo surgiu de última hora, quando Chaplin se preparava para gravar Carlitos no hotel, e teve a ideia de fazer uma maquiagem engraçada. No camarim, encontrou um paletó apertado, uma calça larga e um sapato grande. Aí foi só fazer um bigodinho. Chaplin foi recusado no exército britânico por estar abaixo da altura e peso para lutar na Primeira Guerra Mundial. Por não ter lutado na guerra, teve negado uma indicação para a Ordem Imperial Britânica. Charles Chaplin só foi se tornar Sir aos 85 anos, quando recebeu a comenda de Cavaleiro Comandante do Império Britânico. Um profissional dedicado e determinado, ele também trabalhou na Sana Studios, Mutual Film e Fast National, onde produziu e dirigiu seus próprios filmes, além de atuar. Ele também fundou a United Artists, ganhou total autonomia na produção de suas obras e se consolidou como o primeiro ator a ter seu próprio estúdio de cinema em Hollywood. Ao longo dos anos, ficou conhecido por seu extremo perfeccionismo em suas produções cinematográficas, onde trabalhou como ator, diretor, produtor, roteirista, montador, compositor, diretor de fotografia e até maestro de orquestra. Ele é conhecido por casos amorosos com suas colegas e foi casado 4 vezes. Primeiro com a atriz Mildred Harris, depois Lita Grey, que estrelou o filme O Garoto, depois com a atriz de tempos modernos Paulette Goddard, finalmente, com seu grande amor Oana O'Neill, uma atriz 36 anos mais jovem do filme Luzes da Ribalta, com quem teve 8 filhos. A ideia do Grande Ditador nasceu quando Alexander Korda notou a semelhança física entre Chaplin e Hitler. O Grande Ditador começou a ser usado como propaganda antinazista e foi banido em países controlados pela Alemanha nazista. Foi seu maior sucesso de bilheteria. Charlie Chaplin foi batizado na igreja anglicana, mas se declarava agnóstico. Durante os anos 1930 e 1940, o nazismo afirmava que ele era judeu. Chaplin não bebia álcool porque isso o ligava ao pai alcoólatra, que morreu de cirrose. Ele experimentou drogas como maconha e cocaína com a namorada, mas enjoou e acabou deixando todos, inclusive a namorada. Charles Chaplin entrou em um concurso de imitação de Charlie Chaplin, e ficou em 3º lugar.
Ele apareceu interpretando ele mesmo em alguns desenhos animados do Mickey Mouse, Gato Félix e Coelho Osvaldo. O último longa-metragem dirigido por Chaplin, A Condessa de Hong Kong, de 1967, foi estrelado por Sophia Loren e Marlon Brando, e é considerada a pior obra de sua carreira. Charles Chaplin foi o primeiro ator a aparecer na capa da revista Time em 1925, e teve várias indicações ao Oscar, embora não demonstrasse muito apreço pela academia. 5 anos antes de sua morte em 1977, ele recebeu um Oscar honorário por seu notável trabalho e pela inegável qualidade de todos os seus filmes. Carlitos morreu em 25 de dezembro de 1977, 3 meses após sua morte. O corpo de Chaplin foi roubado da sepultura no cemitério de Coursières-sur-Vève, na Suíça. O objetivo dos ladrões era extorquir dinheiro da viúva Oana O'Neill. Quando a polícia encontrou o corpo, ele foi novamente enterrado em Coursières-sur-Vève, mas dessa vez a família mandou colocar um tampão de concreto com 1,80 metros de espessura sobre a sepultura. A atriz Oana Castilla Chaplin, neta de Chaplin, interpreta Talisa Maegre em Game of Thrones.